Bem, lição número 2, a parte de terça-feira, no dia 9 de abril, falando sobre a perseguição e a fidelidade dos cristãos no meio da perseguição. Deus se alegra com a perseverança dos seus filhos e os capacita a enfrentar as maiores provações. Ellen White escreveu no livro Serviço Cristão, página 24, o seguinte: conquanto o Senhor não prometa estarem os seus servos livres de perseguição, assegura-lhes coisa muito melhor, dizendo: a tua força será como os teus dias. Ou seja, Deus estará fortalecendo aqueles que testemunharem de forma plena pelo poder do Evangelho. No ano 250, o imperador Décio, ele reinava e ele decretou que ia exterminar todos os cristãos do reino dele. Fez um decreto, todos os cristãos que foram achados foram presos, eles foram colocados numa estaca, amarrados, com as mãos livres, mas o corpo amarrado, ali debaixo do sol africano de quase 50 graus. Era uma coisa cruel, terrível. Na frente de cada pessoa tinha um altar, e as pessoas ficavam 2, 3 dias sem beber e sem comer. As línguas secavam, a pessoa ficava desidratada. Era só a pessoa estender a mão, tocar no altar, e rapidamente um guarda ia, soltava as amarras, e a pessoa oferecia um incenso ao ídolo, e assim ficava livre e podia ir embora para casa. De todos os que foram presos, quase 20 mil cristãos, nenhum deles se retratou. Ninguém ofereceu incenso a nenhum ídolo, mantiveram-se firmes. Isso mostra como testemunho assim nos inspira. Aquelas pessoas que morreram, quase 20 mil, eles levantaram-se mais de 50 mil para servir a Jesus por causa do testemunho dessas pessoas. Deus nos capacita a enfrentarmos as situações mais probantes para que possamos mostrar que temos confiança na sua presença. Nem sempre Deus livra, mas dá força para suportar a provação. Pergunta número 5 diz assim: diante das perseguições que a igreja primitiva sofreu, como ela cresceu? Temos aqui 4 passagens bíblicas. Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao cristianismo. Atos 4, verso 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Já imaginou um exército de 5.000 pessoas cristãs pregando o Evangelho? Como isso cresceu de forma exponencial? Atos capítulo 5, verso 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 8, de 1 a 8, e fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrancando homens e mulheres para o meio da praça, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos por toda parte anunciavam a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões ouviam ele com atenção. Filipe pregava e as pessoas se convertiam pelos sinais que ele estava fazendo, pois os espíritos imundos eram retirados das pessoas, os paralíticos eram curados e os coxos eram levantados, e havia grande alegria naquela cidade. Então a pergunta é: diante das perseguições que a igreja primitiva sofreu, como ela cresceu? Resposta: mesmo com todas as ameaças sofridas pela igreja, com a perseguição, com a prisão, com mortes, o Evangelho foi proclamado pelo poder do Espírito Santo, e o crescimento foi glorioso. Inclusive, as perseguições fez o Evangelho chegar a outros lugares que de outra forma não chegaria. O Pentecostes dotou a igreja de um poder maravilhoso de pregação, de coragem, de destemor para pregar o Evangelho, falando de Jesus como Messias, morto e ressurreto e recebido no céu. A mensagem de salvação começou a ser proclamada como Jesus ordenou e profetizou, em Atos 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e vocês vão pregar em todo Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Por isso, essa profecia se tornou verdadeira antes da perseguição e muito mais depois da perseguição. As pessoas não pararam, não se deixaram intimidar e proclamaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os seguidores de Cristo, onde quer que sejam chamados a pregar e a sofrer provações e perseguições,
dão testemunho de que a presença divina suaviza as tristezas e também as dores. Um dia, nas Filipinas, aconteceu de um evangelista batizar duas irmãs, duas moças. O pai ficou encolerizado e disse que ia matar quem batizasse suas filhas. Correu até sua casa para buscar um facão para matar um pastor. Mas não achou o facão, pegou um pedaço de bambu e correu para a praia. Quando ele chegou, as filhas já haviam sido batizadas e estavam saindo da água. Ele ficou perturbado, endemoniado, bateu nas meninas, levou-as para casa, xingando, amaldiçoando, tentou atingir o pastor, mas as pessoas não deixaram. E ele então jurou o pastor de morte, foi para casa levando suas filhas e batendo nela. Quando foi no dia seguinte, aquele homem veio procurar o pastor, veio para ser batizado. Deus falou no coração daquele homem. Ele ficou tão impressionado com suas filhas, o testemunho dela, sofrendo, mesmo assim, elas não queriam abandonar Jesus Cristo. Jesus Cristo tocou o coração daquele homem. Ele chorou muito, foi até o pastor, pediu perdão e pediu para ser batizado. E aí se mostrou como o Evangelho transforma a vida. Que possamos ser fiéis a Deus, mesmo diante das perseguições. Mesmo em nosso tempo, algumas pessoas são perseguidas porque dão um testemunho glorioso, maravilhoso. Alguns são chamados de cristãos secretos. Deus não quer cristão secreto. Deus quer cristão que mostre diante de todos que tem Jesus no coração. E que isso pode ser assim, um motivo de grande felicidade para as pessoas. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Nos ajude, Senhor, a termos essa coragem de testemunharmos do Senhor. Que o Senhor nos dê, assim, destemor, ousadia, para falarmos da Tua palavra, da salvação a outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, tenha uma feliz terça-feira.